Olá, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. É um texto que conta um episódio interessante que aconteceu no início do ministério de Jesus, que também é narrado pelos outros evangelistas sinóticos, também é narrado por Mateus, por Marcos, mas eu gosto muito da forma como Lucas, ele explica este acontecimento que ocorreu ali no iniciozinho do ministério de Jesus. Você já sabe que Lucas é o meu evangelista favorito. Sempre que alguém pretende aprender um pouquinho a respeito do ministério terreno de Jesus, eu recomendo que leia o Evangelho de Lucas, por ser o evangelho assim mais simples, e ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é bastante didático, atento aos detalhes, talvez ali por ter sido médico, por ter essa facilidade de cuidar das pessoas, de ter sido também historiador, estudante ali das leis e do direito. Então Lucas, ele é bastante didático ao explicar as histórias de Jesus. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo 12, o Lucas vai nos dizer que certa vez Jesus estava numa cidade, onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra, e quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante de Jesus, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Então Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: Sim, eu quero, você está curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalharam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Este texto acontece, como eu disse, no iniciozinho do ministério de Jesus. Gosto muito do evangelista Lucas porque ele conta a história de Jesus desde o seu nascimento. Ele começa contando o nascimento de Jesus, diferentemente, inclusive, dos outros evangelistas. Ele conta a respeito da profecia que existia a respeito do nascimento de Jesus. Ele conta a respeito do nascimento de João Batista. Ele fala alguns aspectos, inclusive, que não são estudados pelos outros evangelistas, não são citados pelos outros evangelistas. Ele conta a genealogia de Jesus de uma forma diferente. O evangelista Lucas, ele se dá o trabalho de falar da alegria que as pessoas tinham ao saber da chegada de Jesus. É o evangelista que nos conta a respeito do cântico, o Magnificat, cantado por Maria. Ele também fala do cântico de Zacarias, quando ele estava recebendo ali a notícia do nascimento de João Batista. E o evangelista Lucas era bastante didático nos seus primeiros capítulos, fala da infância de Jesus, do desenvolvimento de Jesus, até que ele chega na fase adulta de Jesus e fala como Jesus selecionou os 12 discípulos. E logo depois de Jesus ter selecionado os 12 discípulos, ele nos conta já este episódio que aconteceu na vida de Jesus, ainda quando ele estava ali na região da Galileia. Eu não sei se você sabe, mas o ministério de Jesus, ele começa na Galileia e termina 3 anos e pouquinho depois, lá na cidade de Jerusalém. Mas o início do ministério de Jesus começou na Galileia. Era uma região bastante carente, conhecida como a Galileia, né? Era uma região conhecida ali como Círculo dos Povos, porque eram várias cidades, vários vilarejos, vários povoados que estavam ao redor do mar da Galileia. E muitas pessoas viviam da pesca, viviam da pescaria, né, dos peixes ali do mar da Galileia. Era um mar de água doce. As águas vinham do Rio Jordão, desciam até o mar da Galileia, que era um mar bastante grande, cerca ali de 13 quilômetros de largura por 20 de comprimento. E as pessoas então passaram a morar na volta daquele lago.
Ali em volta daquele lago existiam cidades bastante citadas na Bíblia, como a cidade de Cafarnaum, onde provavelmente Pedro tinha também uma casa, uma residência, a sogra dele morava lá. Era na região da Galiléia também que estava a cidade de Magdala, onde vivia também a Maria Madalena. Era ali também que estava outras cidades, como Caná da Galiléia, já um pouquinho mais distante assim do lago, né? Tiberíades. Aliás, o Mar da Galiléia é conhecido como Mar da Galiléia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. São os 3 nomes dados ao lago. E em volta do lago existiam vários povoados, várias cidadezinhas. E o evangelista Lucas vai nos contar que em uma destas cidades, certa vez Jesus estava passando em uma destas cidades. Ele não conta exatamente qual é a cidade, ele não explica para a gente qual é a cidade, qual era o povoado, mas ele diz que Jesus estava passando por uma destas cidades, indo em direção às pessoas, se aproximando da população, quando um leproso, ele avista Jesus e se aproxima de Jesus. E aqui começa então um dos grandes mistérios deste texto narrado pelo evangelista Lucas. Porque o fato de um leproso se aproximar da população, o fato de um leproso se aproximar de Jesus, como aqui se aproximou, era algo assim totalmente incomum, especialmente nos tempos de Jesus, ali no 1º século. Hoje a gente conhece a lepra como a mal de Hansen, em homenagem inclusive ao médico que descobriu a causa, não necessariamente a cura da doença. Hoje ainda existem cerca de 200 mil leprosos pelo mundo, mas já com uma facilidade bem maior de cura, né? Mas na época de Jesus isso era bastante diferente. Os leprosos, inclusive, eles viviam assim numa dificuldade bastante extrema, porque a partir do momento que ele descobria a lepra, a partir do momento que a lepra, a doença era descoberta na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa ela virava praticamente de cabeça para baixo. O leproso era considerado então pelas pessoas, inclusive pelos religiosos locais, como alguém impuro, alguém amaldiçoado por Deus, alguém que recebeu aquela doença por conta dos seus pecados, por conta de algum mal que praticou. Em segundo lugar, o leproso ele passava também pela dificuldade do isolamento. Ele precisava então viver isolado das pessoas. Num primeiro momento, ele era isolado do ponto de vista social. Ele passava a ser separado da sua família. E num segundo ponto, ele passava então pelo isolamento geográfico. Ele não podia mais viver na cidade, no povoado onde estava estabelecido. Nas cidades do 1º século, ao redor das cidades do 1º século, existiam lugares especialmente criados para que os leprosos lá vivessem, separados das pessoas. Algumas culturas da época, como os gregos, por exemplo, eles estabeleciam cidades. Os gregos, inclusive, eles separaram uma ilha da Grécia para que lá vivessem todos os leprosos até o final da vida. Não era assim em todas as cidades, mas via de regra, em muitas das cidades ali da região da Galiléia, os leprosos viviam em isolamento. Eles iam então para lugares onde eles pudessem viver isolados das pessoas. Os leprosos eles iam viver em cavernas, em grutas, em pequenos vilarejos, onde eles não tinham nenhuma possibilidade de interação social, nem com os seus familiares, nem com os seus amigos. Então, a vida de um leproso era uma vida de isolamento. Se um leproso, por exemplo, ele entrasse numa cidade, ele tinha o compromisso público de entrar já anunciando-se como leproso. E como que um leproso se anunciava quando ele entrava numa cidade? Ele tinha o compromisso de entrar na cidade com uma espécie assim de colar, onde ele tinha no colar aqui um sininho. E à medida que ele ia andando, aquele sino ia batendo, ia fazendo barulho para que todas as pessoas ao seu redor percebessem que ele era um leproso e nem se aproximassem dele. Caso um leproso ele entrasse numa cidade, entrasse num vilarejo, sem estar se anunciando, sem estar com o sininho, e alguém observasse que ele era leproso, essa pessoa tinha o compromisso de gritar para as pessoas de que ele era um leproso. Então, se um leproso fosse avistado sem o sininho, alguém percebesse, alguém já gritava, leproso, leproso, para que todas as pessoas se afastassem dele. É por isso que os leprosos,
eles viviam numa situação de isolamento, eles viviam, eu diria assim, bastante com a necessidade de interação social. E Jesus, então, o evangelista Lucas nos conta aqui no capítulo 5, a partir do versículo 12, que Jesus ele permite a aproximação de um leproso. Os familiares dos leprosos tinham o costume de irem até as grutas, até as cavernas onde os leprosos estavam, e se não diariamente ou a cada 2, 3 dias, eles iam até a porta desses vilarejos, dessas grutas, desses cantões dos leprosos, e lá deixavam o seu alimento, roupa para que os leprosos pudessem viver, mas eles só chegavam até a porta. E então os leprosos iam lá e pegavam o alimento para a sua subsistência, as roupas que eles precisavam para sobreviver. Agora, aqui no texto de Lucas, o leproso ele se aproxima de Jesus. E ele toma praticamente 3 procedimentos ao se aproximar de Jesus. Em primeiro lugar, ele se prostra diante de Jesus. Uma atitude bastante incomum para um judeu, porque o judeu não podia se prostrar a nenhuma pessoa que não fosse Deus. O fato do leproso se prostrar diante de Jesus já era ali uma demonstração de que ele estava reconhecendo Jesus como o Messias, como Deus, ainda que Jesus não tivesse oficialmente se anunciado como tal. O segundo procedimento, a segunda atitude do leproso é que ele se prostra diante de Jesus e ele coloca o seu rosto na terra, numa atitude extrema de humildade. E o terceiro procedimento, a terceira ação desse leproso é que ele está prostrado com o rosto em terra e então ele faz um pedido para Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É como se ele estivesse dizendo assim: se for da vontade do Senhor me curar, me cure. Mas se o Senhor não quiser, não precisa fazê-lo. E eu penso que esta é uma atitude assim bastante diferente da atitude de muitos cristãos, de muitos religiosos que a gente vê nos tempos de hoje, que nos ensinam a fazer as nossas orações a Deus, fazer as nossas orações a Jesus, praticamente dando ordens para Jesus, dando ordens para Deus, como se estivéssemos nos colocando no lugar de Deus. Não é a atitude desse leproso. Ele chega até Jesus e não dá uma ordem para Jesus, dizendo assim: Jesus, me cura agora. Ele faz um pedido humilde para Jesus. Ele diz: Jesus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E o interessante é que Jesus, então, ele olha para aquele leproso, ele permite a aproximação do leproso, e Jesus, então, vai em direção ao leproso e toca na vida daquele leproso. Ele toca no corpo daquele leproso. Tocar em um leproso era uma atitude totalmente absurda para aquela época, porque eles ainda não entendiam muito as formas de contágio. Hoje a gente sabe que o contágio da lepra acontece pela tosse, pela saliva, mas na época eles imaginavam que simplesmente tocando no leproso você já estaria infectado, contagiado por aquela doença. E Jesus então contraria a cultura local e ele toca na vida do leproso. Ele toca naquele leproso e ele cura o leproso. Jesus não tem medo de ser contagiado pelo leproso, porque o poder que havia em Jesus era maior do que o contágio da lepra. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente tem medo de ser contagiado, de ser influenciado pelas pessoas, enquanto Jesus é aquele que nos convida a influenciarmos as pessoas. Quando Jesus vai até o leproso, toca no leproso, ele não se preocupa em ser contagiado pelo leproso. Ele se preocupa em influenciar a vida daquele leproso. Porque o poder que existe em Jesus é maior do que o contágio externo. Então, quando a gente tem o poder de Jesus na nossa vida, a gente está praticamente imune ao mal que pode acontecer com a gente. É por isso que Jesus nos ensina praticamente aqui alguns ensinamentos assim bastante interessantes. Eu anotei para mim 4 ensinamentos a respeito de Jesus nesse texto. O primeiro deles é que Jesus é aquele que se aproxima das pessoas. Jesus é aquele que vai até os povoados. Jesus é aquele que vai em direção às pessoas. Jesus não é aquele que nos ensina
a ficarmos isolados num canto, numa biblioteca, como eu estou aqui, sem viver no convívio com as pessoas. Jesus nos ensina a irmos até as cidades, a frequentar o shopping, a ir no mercado. Eu acho interessante que nos dias de hoje eu conheço alguns religiosos, alguns deles inclusive muito conhecidos, que moram até na cidade onde eu vivo, mas eu nunca tive a oportunidade de vê-los no meio do povo. Eu nunca tive a oportunidade de ver alguns religiosos no supermercado, num shopping center, num restaurante, caminhando pela rua, pegando ônibus, andando de carro, porque parece que eles têm medo das pessoas. Jesus nos ensina que nós devemos ir até as pessoas. Jesus andava pelos povoados. Esse é o primeiro ensinamento de Jesus. E o segundo deles é que Jesus é aquele que nos ensina a também permitirmos a aproximação das pessoas. Nós também precisamos permitir que as pessoas se aproximem da gente. Porque nos dias de hoje, se a gente tem Jesus no coração, se a gente tem Jesus na nossa vida, a nossa vida, o nosso testemunho de vida é o próprio Jesus para aquelas pessoas. Jesus é aquele que nos ensina a se aproximar das pessoas. Jesus é aquele que nos ensina a permitirmos a aproximação das pessoas. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que nos ensina a promovermos a cura das pessoas, a tocarmos nas pessoas, independentemente da situação em que elas estejam. Há pessoas que estão no fundo do poço, há pessoas que precisam ser tocadas, há pessoas que estão isoladas, que são consideradas imundas pela sociedade, há pessoas que se sentem excluídas, há pessoas que são consideradas pecadoras, como era o caso dos leprosos, e Jesus nos ensina a tocar nessas pessoas. Às vezes, a gente está na situação do leproso, às vezes a gente está isolado, excluído, se sentindo mal no fundo do poço, mas nós ainda somos alvos da mão de Deus na nossa vida. Martinho Lutero dizia que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Porque Deus não pode olhar para cima porque não tem ninguém maior do que Ele. Deus não pode olhar para os lados porque não há ninguém igual a Deus. Mas Deus pode olhar para baixo. É por isso que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. O leproso não conhecia Lutero. Lutero veio anos depois. Mas ele sabia que ele deveria se aproximar de Jesus, se prostrar aos pés de Jesus e olhar para cima, fazendo um pedido para Jesus. Porque quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Ainda que estejamos no buraco, ainda que estejamos passando por dificuldades, por provações na vida, Jesus é aquele que se aproxima da gente. Jesus é aquele que permite que a gente se aproxime dele. E Jesus é aquele que é capaz de tocar na nossa vida e promover a cura. Você precisa ser curado? Talvez eu e você não precisemos hoje de uma cura física, ou talvez até sim, mas talvez nós não precisemos de uma cura física, mas todos nós precisamos ser curados de algo. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Jesus e nos permitirmos ser tocados por Jesus. Em quarto lugar, esse texto me ensina que Jesus é aquele que nos convida a testemunharmos do que Ele faz na nossa vida. E o texto termina da seguinte maneira. O texto diz que Jesus curou aquele homem, fez um milagre na vida dele, e a partir de então Jesus dá uma recomendação para o leproso. A gente não sabe nem o nome dele. A gente não sabe o nome do leproso, mas Jesus tocou nele, reconheceu ele como indivíduo, viu as necessidades dele, curou ele e deu então uma ordem para ele. Ele disse assim: não faça marketing sobre o que está acontecendo com você. Não coloque agora no Facebook, no Instagram, no Twitter, não conte para as pessoas o milagre que você está recebendo. O que você tem que fazer agora é provar para as pessoas o que aconteceu com você. E qual é a forma de provar para as pessoas o que aconteceu com você? Como que você pode provar para as pessoas que você está curado? Você precisa ter um atestado de cura. E quem dava atestado de cura na época não era um médico, não era uma pessoa aqui como Lucas, que nos conta essa história, mas era o sacerdote. Se alguém tivesse uma suspeita de lepra, ela deveria se dirigir até o sacerdote, e o sacerdote então fazia o papel do médico.
O sacerdote analisava aquela pessoa, ele fazia ali a consulta, e em caso ali de suspeita da lepra, ele ordenava que aquela pessoa ficasse isolada por 7 dias. Depois de 7 dias, a pessoa retornava até o sacerdote então dava o seu veredito. Se ele ainda tivesse dúvidas sobre a doença, ele pedia então um isolamento de mais 7 dias. A pessoa ficava isolada 14 dias. Mas depois dos 14 dias, o sacerdote deveria dar o veredito, dizendo se aquela pessoa estava doente ou se estava curada. O Pentateuco de Moisés, no livro de Levítico, capítulos 13 e 14, nos conta exatamente a função do sacerdote, que era essa função de analisar a doença das pessoas e declarar se ela estava doente ou se estava curada. E Jesus ele pede então para que esse leproso faça isso, que ele vá até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse determinar ali, lavrar um atestado dizendo que ele estava curado. É engraçado que Jesus estava dando um trabalho danado para o sacerdote. Em outra ocasião, inclusive, porque não era muito fácil ser sacerdote na época de Jesus, eles tinham que dar ali o veredito a respeito das doenças das pessoas, especialmente da lepra. Quando várias pessoas estavam com suspeitas de lepra, inclusive os vários sacerdotes da região tinham que se reunir no sinédrio para definir as coisas. É por isso que quando Jesus, em uma outra ocasião, ele cura 10 leprosos de uma vez só, ele pede para que eles se dirijam ao sacerdote. Provavelmente Jesus estava dando um trabalho danado para os sacerdotes, para o sinédrio, para que eles determinassem, então, analisassem, abrissem um inquérito, fizessem análise de cada uma daquelas pessoas. Mas esse era o intuito de Jesus. Jesus queria que as pessoas testemunhassem do que ele havia feito na vida delas. Não como uma ação marqueteira, já anunciando para todo mundo, mas Jesus queria que ele fosse até o sacerdote, recebesse o laudo de cura e então contasse o que Jesus havia feito na vida dele. Quando olho para esse texto, eu trago um desafio assim para a minha vida. O desafio de olhar para o lado e reconhecer as pessoas que precisam de aproximação, as pessoas que precisam do toque de Jesus, as pessoas que precisam ser curadas. O desafio que esse texto traz para a minha vida é que, com certeza, ao meu redor e ao seu redor, existem muitas pessoas leprosas. Não do ponto de vista da doença da lepra, mas todos nós temos alguns problemas, algumas dificuldades e nós precisamos de cura. Todos nós temos as nossas necessidades e nós precisamos estar atentos a essas pessoas. A minha oração, o meu pedido, o meu clamor a Jesus é que Ele me ajude a identificar aquelas pessoas que precisam. Por mais que elas se sintam excluídas, por mais que às vezes a gente discrimine as pessoas por elas serem diferentes da gente, por pensarem diferente da gente, Jesus nos ensina a nos aproximarmos delas, a permitirmos a aproximação delas, a tocarmos na vida delas e a promovermos a cura. Outro dia eu fiquei sabendo da história de uma professora e essa história impactou muito a minha vida. Era uma professora cristã que dava aula para uma turma de aluninhos da 5ª série. E ela, em certa ocasião, quando chegou o dia dos professores, que é 15 de outubro, ela recebeu muitos presentes dos seus aluninhos, né? E alguns alunos levaram presentes caríssimos, outros bem embaladinhos, né? Tudo bonitinho. Mas chamou a atenção que ela recebeu presente bem simples de um aluninho que era um dos piores alunos da turma. Era um aluno que não se relacionava com os demais, era um aluno que tirava notas baixas, ia sujinho para a escola, ia mal cheiroso, e a professora às vezes mal se aproximava dele, porque ela não conseguia nem ficar muito perto daquele menino. E no dia dos professores, aquele menino, ele também levou seu presentinho para a professora. Mas ele levou um presente muito diferente, muito simples. Ele levou o presente, inclusive, embalado num pacotinho de pão. Aquele pacotinho marrom que a gente recebe na padaria quando a gente pega pão. E os meninos da turma, os coleguinhas, ficaram, inclusive, tirando onda dele, né, brincando. Você não tem nem um papel de presente para trazer seu presentinho. Mas a professora pegou aquele presente, aquele papel de padaria, abriu o presente e ela percebeu que tinha 2 simples presentes dentro daquele pacote.
Um era uma pulseirinha de plástico que imediatamente ela colocou no seu pulso para valorizar o presente daquele menino. E o segundo era um pequeno frasco de perfume, velhinho, já pela metade inclusive. Era um perfume feminino, e ela então abriu aquele frasco de perfume, passou um pouquinho também no pulso, para que pudesse sentir o cheiro daquele perfume e pudesse valorizar a vida daquele menino. Mas ela ficou assim, se perguntando por que aquele menino havia dado estes dois presentinhos tão simples. E ela resolveu fazer o que já devia ter feito há muito tempo, talvez lá no início do ano, e não no mês de outubro, só nos dias dos professores. Ela resolveu ir até a secretaria da escola e pegar a ficha daquele aluno para entender o histórico daquele aluninho. E ela pegou então a fichinha dele lá do primeiro ano. A professora do primeiro ano, no final do ano, tinha ali descrito na fichinha daquele menino, dizendo assim: este menino é um menino extremamente estudioso, extremamente dedicado, tira as melhores notas. E ela ficou até impressionada com a ficha daquele menino. A fichinha do primeiro ano foi para a ficha do segundo ano. E no segundo ano, a professora do segundo ano tinha descrito da seguinte maneira: este menino tem passado por dificuldades esse ano, ele está bastante preocupado com a saúde da mãe dele, que está hospitalizada. E então ela, já com uma dor no coração, abriu então a fichinha ali, leu a ficha do terceiro ano, e na ficha do terceiro ano estava escrito: este menino passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida este ano. Ele perdeu a sua mamãe, e o seu papai, por mais que tente, não consegue ajudá-lo a estudar, e este ano ele ficou bastante depressivo, não consegue se concentrar, as notas dele diminuíram. A professora foi para o relatório do quarto ano, e no quarto ano dizia: este menino é um dos piores alunos da sala. Ele teve as piores notas, ele não se concentra e não se relaciona com os demais. E agora essa professora, sabendo do histórico daquele aluno, ela entende por que ele chegou até ali com aquele simples presentinho, por que as atitudes dele eram daquele jeito. Ele já era alguém rejeitado pelos coleguinhas da turma, inclusive, e naquele dia, um dia depois ela ter recebido os presentes ali do dia dos professores, no outro dia, ela voltou para a sala de aula usando a pulseirinha daquele menino. No outro dia ela voltou para a sala de aula, inclusive, utilizando o perfuminho que ele tinha dado para ela. E quando ela chegou em sala de aula, ela chamou aquele menino, colocou ele no colo, deu um abraço nele. Ele percebeu a professora com a pulseirinha, né, ali no pulso dela. Ele sentiu o cheiro da professora e ele disse para a professora: professora, a senhora está muito cheirosa hoje. A senhora está usando o perfuminho que era da minha mãe, que eu dei ontem para a senhora. E ela naquele dia então descobriu que aquele pequeno frasco de perfume pela metade que ela havia recebido no dia anterior era muito importante para aquele menino, porque eram recordações que ele tinha da mamãe dele. A partir daquele momento, ela tomou a atitude de tratar a todos os seus alunos de uma forma igual, mas entender que cada um deles tinha a sua especificidade. Assim como aquele aluno, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem as suas dificuldades, tem as suas facilidades também. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos histórias para contar. A gente não sabe, nem sempre sabe, né, como que as pessoas chegaram até onde elas estão. E para terminar a história dessa professora, ela conta que, ainda que estivesse já ali no final do ano, no mês de outubro, ela se dedicou nas semanas seguintes para tratar aquele menino com amor. Ela sempre se aproximava daquele menino, ela permitia a aproximação daquele menino. E todas as vezes que ela tinha oportunidade, ela tocava naquele menino para que ele pudesse se sentir amado por ela. E a partir de então, aquele menino melhorou bastante. Os anos seguintes, ela não teve oportunidade de ser professora dele, mas as professoras sempre diziam que ele tinha um desempenho muito bom. E anos depois, ela teve o privilégio, a alegria de receber o convite para ir na formatura daquele menino. Ele estava se formando numa faculdade
Então ela foi até a formatura, se produziu bastante, foi toda bonita, né? Como a gente sempre vai numa formatura. E ela se produziu, foi toda bonita na formatura daquele menino, utilizando duas coisas básicas, mas extremamente importantes. Ela foi na formatura usando ainda aquela pulseirinha que ela tinha recebido daquele menino quando ele era criança. E usando ainda um restinho do perfume que ela tinha recebido dele. Ela deu um abraço naquele menino, parabenizou ele por estar se formando, ele agradeceu a vida da professora, agradecendo ela por ter tido cuidado com ele, mas ela devolveu o agradecimento a ele dizendo: eu é que devo agradecer você por ter sido meu aluno, porque através da sua vida você me ensinou que eu devo me aproximar das pessoas, que eu devo tocar as pessoas e promover a cura com o melhor que eu possa fazer. E ela agradeceu aquele menino. Eu penso que nós somos como a professora daquele menino. Nós estamos cercados de leprosos dos mais diferentes tipos. E às vezes a gente os considera impuros, às vezes a gente os isola, a gente não permite aproximação. Ora nós somos como a professora, ora nós somos como aquele menino. Nós é que estamos isolados das pessoas. E nós precisamos do toque de Deus nas nossas vidas. O meu desejo, a minha oração, é que Deus nos ajude. Deus ajude a mim e a você a nos aproximarmos de Jesus. E assim como Ele fez, nos aproximarmos das pessoas. Que nós possamos nos permitir sermos tocados por Jesus, curados por Jesus. E que à medida que nós somos curados das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas crises, das nossas doenças, que nós também sejamos agentes de cura na vida daqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos ajude a fazer aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade. Até mais.